Agora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos chegando em mais um Café com Penal. Chegando no episódio 115. Bom dia, Andrezão, Letícia, Ítalo, Flávio, Laís, Gabriel. Bom dia a todos, bom dia a todas. Confirma, por favor, se estão conseguindo me ouvir, se estão conseguindo me ver, se está tudo certo. Enquanto que te aguarda hoje, nós temos um ilustre convidado, um grande amigo, um grande professor, um excelente jurista, o Dr. Jerônimo Bezerra, que vai conduzir hoje a nossa conversa na nossa quarta-feira do crime, do nosso Café com Penal das quartas-feiras. Mas antes disso, dá só um joinha aí, gente, para saber se tá ok áudio, tá ok vídeo, que eu vou tentar mandar o convite para meu irmão, Dr. Jerônimo Bezerra, que já tá por aí. Vou te adicionar, viu, Jerônimo? Só dá o joinha aí se tá tudo certo, áudio e vídeo, que às vezes dá o chabu aqui, né? A gente que é de outra geração, Jerônimo, às vezes a gente não consegue fazer a coisa funcionar. Massa! Então a galera aí da nova geração já disse Matheus, Tones, Ariane, Cari Soares, que bom vê-los aqui pela manhã de quarta-feira. Antes que o Dr. Jerônimo comece a brincadeira, mais uma vez, eu gosto de começar apresentando o quadro, né, gente? Para quem não conhece, deixa eu só adicionar logo meu querido irmão aqui, que ele já está por aí, agora eu vi aqui. Gera, mandar o convite para você aqui, meu irmão. Vê se você recebe o convite. O convite, viu? Enviado. Entrar ao vivo. Convite também que eu aceito aqui, viu? Nossa, ó, que maravilha. Que homem bonito, retado, velho. Bom dia, meu irmão. Que massa, gente. Começando a nossa brincadeira, então, mais uma vez, uma ótima quarta-feira a todos. Agradecer a todos vocês que estão despendendo o bem mais precioso que vocês têm, que é o tempo. Para as quartas-feiras pela manhã, tá aqui sempre me ouvindo, sempre conversando. Minhas inquietudes, inquietações da prática da advocacia criminal, do âmbito criminal. E hoje eu tenho um convidado especialíssimo. Gostaria de apresentar e deixar você se apresentar. Meu querido irmão Jerônimo Bezerra. Para quem não sabe, Jerônimo é professor de longa data. Meu professor, Jerônimo Bezerra. Um grande amigo que a vida me deu, que a docência me deu. A docência tem dessas, né? Um cara que eu confio demais, faz um excelente trabalho hoje no Ministério Público. Então, meu irmão, queria primeiro agradecer você por despender o tempo. Eu sei que você tem a vida muito corrida, né? Das suas atribuições familiares, como excelente pai de família, está no seu 7º filho já, além das atribuições em âmbito de Ministério Público, irmão. Então, eu queria te agradecer de coração por estar aqui, cedendo o tempo para a gente. E a casa é sua, meu irmão. Se apresente, que daqui a pouco eu vou contar ao povo qual vai ser o nosso tema da vez. Ao tempo que eu faço o registro aí de um grande amigo, Matheus BC. Eu não sei se ele é advogado, se ele é jogador, que agora está na seleção da OAB. Um beijo, meu irmão. A palavra é sua, Gera. Ô, meu irmão, primeiramente, um bom dia a todos. Tem que ter café, né? Senão não vai jus Já ao veio que estamos treinado. fazendo aqui. Caio, antes de tudo, meu irmão, eu quero parabenizar você por esse projeto que você tem capitaneado aí com tanto afinco. É um projeto que tem uma intenção muito nobre, que é manter essa galera que está chegando para a advocacia, ou as pessoas que têm desejo de enveredar para a advocacia criminal, manter associados à nossa realidade, né? Uma realidade difícil, uma realidade árdua, mas extremamente recompensatória, extremamente prazerosa. Bom, eu já tenho um tempinho aí que eu estou nesse mercado de trabalho. Eu tive a honra de caminhar por alguns espaços é, que me deram uma visão interessante do processo, de um modo geral. Além de advogar por alguns anos, eu fui juiz leigo durante 4 anos. Eu fui do primeiro concurso que foi feito aqui no TJ Bahia. Uma experiência extremamente Eu satisfatória. tava na escola ainda. A posição. Oh, desculpa. Eu acho que eu fiz audiência até com você na época, rapaz. Uma experiência extremamente satisfatória, que é a oportunidade de você apreciar o caso, né? Eu nunca tinha vivido aquilo, nem em tempo de estágio. Você está na posição do jogador, de conduzir uma audiência, de caçar a palavra de advogado, realmente foi muito válido mesmo, me deu uma amplitude na análise do próprio processo.
Em paralelo a isso, como você falou, a docência, né? A gente se dedicou, eu me dedico há alguns anos à docência, em alguns momentos, como o momento atual, eu saio um pouquinho de cena, sobretudo por questões familiares, como no momento hoje, estou com 2 filhos mais novos, eu estou priorizando dar atenção para eles. Você sabe que na docência a gente perde noite, perde manhã, então nesse momento pontual estou priorizando estar ao lado deles, mas a coisa que mais me alimenta é estar em sala de aula. E a gente, nessa caminhada, a gente se conheceu numa das instituições aqui de Salvador, e a gente teve a oportunidade, quando eu estava migrando da advocacia para atuar na assessoria do Ministério Público, de passar alguns processos para que você capitaneasse, porque exatamente, embora você fosse um amigo que eu tinha conhecido há pouco tempo, eu identifiquei você, cara, uma perspectiva de um advogado aguerrido e qualificado. Então, me senti muito confortável naquela oportunidade de indicar alguns clientes meus para falar, não, pode seguir com esse rapaz aqui que ele vai resolver tudo da melhor forma. Inclusive, referenciei, né, meu mestre, Caio Rangel, o cara que me ensinou tudo, então foi muito tranquilo. Mas brincadeiras à parte, minha caminhada perpassa, Caio, por um período longo na advocacia, esse período que eu tive lá no TJ como juiz leigo, a docência em paralelo, coordenei durante muito tempo as pós-graduações do curso SEJAS, uma experiência única, um local de muito aprendizado, pessoas maravilhosas, onde nós, mais uma vez, estivemos juntos, né, durante um tempo, fizemos muitas coisas legais por lá. E nos últimos anos eu estou atuando enquanto assessor na Procuradoria Criminal do Ministério Público, uma experiência também única, única, extraordinária, sobretudo, e aí eu posso te dizer, para o que a gente vai falar hoje. Para o que a gente vai falar hoje, eu acho que minha atuação no Ministério Público é primordial pela perspectiva que a gente tem que atuar. Então, Perfeito. é daí que eu saio para chegar até esse momento de hoje, estar aqui nessa oportunidade de conversar com você e com essa galera massa. Maravilha. Primeiro que é sempre bom convidar amigo, né? Que só falam bem da gente. Chegou o Luiz aí, outro grande amigo que passou por Esse é aí. fera. Aí é fera, viu? Gente Esse boa aí eu posso demais, dizer grande que a professor. gente caminha, eu e o Luiz, a gente caminha lado a lado desde da faculdade, do estágio. Pô, que Então a gente legal. tem uma história, praticamente minha vida no direito e a vida de Luiz se confundem. A gente sempre esteve caminhando lado a lado. É um irmão de verdade mesmo. Eu conheço há pouco tempo, mas também tive uma afinidade como tenho com você, Gera. Quem não sabe, eu já fui colega de Jerônimo em várias instituições, né? Além de também dividir ao mesmo tempo a gente com cargo público, eu era assessor desembargador, ele da Procuradoria. E Exatamente. tivemos juntos na Estácio, tivemos juntos no Sajais durante muitos anos. Ele, inclusive, que me levou para lá, confiou no meu trabalho. Tivemos aí parceria na advocacia. Então, obrigado, meu irmão. Primeiro, para a confiança, mais uma vez. E o que te credencia justamente é conversar sobre isso, né? O que é que eu vejo hoje na prática? E por que surgiu essa temática de café com penal? Eu criei o Café com Penal, já se vão 115 semanas Fantástico, seguidas, fantástico. todas as Disciplina, viu, cara? sem Disciplina. errar, porque eu percebi, principalmente quando estava no tribunal, Gera, você deve perceber isso melhor ainda, estando no órgão ministerial, enquanto controle, enquanto fiscal da lei, que os advogados eles pecam muito tecnicamente. Existe uma mística que a teoria é diferente da prática, mas não há prática sem teoria, né? Claro que tem que entender a barriga no balcão é diferente do manual, mas eu vi, e aí eu posso falar com conhecimento de causa, acho que você também, muitos advogados que aparentavam ser qualificados, ou mesmo que se acham qualificados, mas acabam cometendo erros crassos, estratégicos, porque não pensa estrategicamente, não sabe identificar uma tese, não sabe em que momento alegar, não sabe a forma de alegar, não sabe qual medida pode ser a mais eficaz para cada caso. Então, a nossa discussão hoje, gente, é sobre isso, né? Saber identificar as teses defensivas. Primeiro, saber identificar o que alegar em uma defesa, que é a primeira coisa que alguém pergunta, faço o que aqui? Tem que entender o direito material. Que momento alegar? Porque eu tenho várias estratégias para alegar em sede de resposta de acusação, alegações finais. Qual medida mais eficaz? Se a gente for combater uma soltura, por exemplo, muitas vezes não é o habeas corpus. Qual a forma de alegar aquilo? Porque muita gente é ostensivo demais e ser humano não gosta de ser acuado. Então a gente precisa entender que um processo, antes de ser lei, ele corre entre pessoas. Processo, antes de ser uma discussão jurídica, é uma discussão interpessoal que envolve direitos, interesses, vaidades, e o bom advogado precisa entender disso. É por isso que eu começo a falar de escola de advogados criminalistas, é por isso que eu crio o Café com Penal, porque eu vi na prática, de dentro, que muitos advogados não se preocupam com a tecnicidade, e a gente fala de advocacia criminal, né, gente? Então não está falando do dinheiro, muito embora o dinheiro seja importante,
Estamos falando de vida, de dignidade, de famílias. Então, o tema da vez, para quem está chegando aí agora, e essa é a hora que você dá seu joinha, você compartilha para a mãe, papagaio, porque a gente é blogueiro também. Eu não tenho um olho verde. Se eu tivesse um olho só, eu ia ficar assim a live toda. Mas tudo bem, a gente usa as armas que Deus nos dá e que agradecemos Ah, por ela. O tema da vez, meu teses irmão, defensivas. E eu queria ouvir, meu irmão. Fique à vontade, a casa é sua. Vez por outro, vou dar um pitaco aqui, uma opinião, mas obrigado mesmo, viu? perfeito, perfeito. Meu irmão, essa introdução que você fez, ela é cirúrgica. Me parece que em alguns momentos, alguns colegas, eles não se recordam que aquilo está sendo direcionado a outro ser humano. E eles se esquecem que existem vários atores em um processo. E não vai ser muito útil a você imputar em uma peça alguma responsabilidade a um servidor público que você até acredita que ele eventualmente tenha pesado um pouco a mais ou um pouco a menos, mas aquilo, em termos práticos, não vai ter resultado quase nenhum positivo. Negativo, eu garanto que teremos vários, mas positivo, muito pouco, exceto, naturalmente, se você estiver diante de uma coisa flagrante, comprovada, que enseje, inclusive, uma demanda que chegue até nas instâncias superiores. Excetuando-se casos desse nível, me parece que a gente tem que prezar pela coerência, pela frieza e pela técnica. Eu acho, cara, que a gente vem de uma geração onde havia uma cultura em algumas esferas do direito, e eu demando, sobretudo, a nossa área e a área trabalhista, de que peça tudo. Acho que a gente surgiu nessa época que peça tudo. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Isso não é advogar, isso é brincar. Brincar com o direito de terceiros, brincar com a vida dos outros. Às vezes a gente esquece que, ao assinar um contrato, que para a gente é apenas a rentabilidade do nosso investimento em estudos, a pessoa está entregando com aquela assinatura a vida dela. A pessoa está entregando a saúde da sua família. Porque na nossa área, quando alguém vai preso, uma família sofre. Uma família sofre. Não vou falar da vítima, porque, como a gente está falando, sobretudo na questão defensiva, vamos focar na parte do réu. Mas existe, além de tudo, a vítima. E a vítima também tem família. E na nossa atuação, a ética, a lisura, presume que nós tenhamos que proteger a todos os atores processuais. Dito isso, eu acho que todos os colegas que desejam, que intentam se transformar, se personalizar como um criminalista, e o criminalista eu sempre disse que ele tem que ser criminalista o dia todo. As pessoas precisam entender que você é um criminalista, porque o criminalista é aquele advogado que a sociedade bate, a mídia bate, mas invariavelmente você vai precisar de um criminalista para você ou para um familiar. E aí, o seu número tem que estar lá no telefonezinho da pessoa para lembrar. É para Caio que eu vou ligar. É para Malu que eu vou ligar. É para Celso que eu vou ligar. Isso é primordial. Eu cansei de ter oportunidade de atuar em processos em que eu fui indicado em situações similares, onde um amigo sabia que eu era criminalista, me ligava no meio da noite por uma questão de um terceiro. E isso perpassava pela questão de eu sempre me apresentar como uma pessoa que atuava na área. Quando você tem acesso ao processo, meu irmão Caio, meus amigos e minhas amigas que estão nos ouvindo aqui, muita emoção aflora, até para o advogado. Você pegar um inquérito policial de um homicídio, de um crime sexual, um crime que envolve uma criança, em qualquer posição que você esteja, sua emoção vai aflorar. E você, enquanto defensor, naturalmente a sua visão tem que estar voltada para situações que beneficiem o seu cliente. Esse é o seu ponto de vista. Como você poderá, de forma muito sintética, capitanear ou capitalizar, melhor dizendo, situações processuais em prol do seu cliente? Primeiro, você tem que conhecer o procedimento. Quem não conhece o procedimento não sabe identificar quando ele está errado. Você só vai identificar um erro procedimental se você entende qual é o encadeamento de atos de um processo. Sem isso, você vai olhar para uma coisa, você vai achar que é estranho e não vai saber o que está estranho. E aí você cai no primeiro risco. O risco de escrever uma bobagem, que eu acho. Ninguém acha. Você não acha. Você pode e você deve. Você deve.
Meu pai também é bacharel, meu pai é servidor público, e ele sempre bate. Eu sempre dialogo com ele algumas teses que ele tem na cabeça, e eu falo, mas meu pai é jurisprudência, não fala isso. Ele, meu filho, quem constrói é o advogado. A jurisprudência muda, ele está radicalmente certo. O papel do advogado é modificar a jurisprudência, isso é um fato. Mas hoje, em que pese a nossa cultura não seja uma cultura de um direito totalmente construído pela jurisprudência, como nos Estados Unidos, a nossa construção jurídica é muito jurisprudencial. Não à toa nós temos as súmulas vinculantes, os recursos repetitivos, situações processuais que esvaziam alguns debates. Esvaziam. Alguns debates hoje não cabe você trazer. Você tem que ser inteligente ao ponto de você saber exatamente o que falar na hora de falar e se pode falar. Então, a premissa inicial que eu peço a todos vocês, meus queridos e minhas queridas, vocês estão construindo a carreira de vocês, boa parte de vocês está no início da caminhada, na metade. Não tenha vergonha de pegar um processo, em paralelo a ele, pegar a lei e abrir, e ficar olhando para o processo e olhando a lei. Pega um bom livro, bota do teu lado e vai olhando, vai fazendo tua anotação, para você comparar aquilo que você identificou no processo, primeiramente. Nem vou falar da questão de diálogo com o cliente, porque isso daria umas 3 lives. Eu vou falar exclusivamente do processo. No processo, você olha o que é que a lei diz desse procedimento, o que está em desacordo. E aí você vai fazer a terceira coisa, o que a jurisprudência diz sobre isso. Para você ver se, eventualmente, não tem uma súmula vinculante, se não há um entendimento recente. Se tem entendimento recente, não vale muito a pena ficar se desgastando com isso. E você vai construir, se eventualmente existe uma brecha. A partir desse passo, você tem que identificar o momento processual que você se encontra e qual instrumento a legislação lhe autoriza manejar para combater aquilo. Porque, além de ser muito feio tecnicamente, você sair atirando para todo lado, para tudo há um momento. O procedimento é uma sucessão de atos concatenados sequenciais. Não adianta você querer resgatar um momento que já passou, até porque sabemos que o direito consagra a preclusão. Você tem um momento para tratar do tema. Naturalmente, nulidades absolutas não se convalidam e você pode tratá-las a qualquer tempo. Mas te peço, com muito carinho, evite aquela estratégia também antiga de guardar uma nulidade na manga. Hoje, os tribunais superiores consagram o entendimento da nulidade de algibeira, que esvazia aquela estratégia antiga do cara, vou ver essa nulidade, não vou falar nada, lá na apelação eu jogo. É muito melhor você estrategicamente entrar com habeas corpus, fazer ele subir até o STF, se for o caso, do que ficar esperando o fim da instrução, a sentença, para jogar uma nulidade no processo. Já deu certo isso, já deu certo. Quando eu e Caio tínhamos cabelo, já deu certo isso. Eu vou ter, viu? Só Não dá mais. em Não breve. dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não cabe mais. Hoje, os tribunais superiores não dão espaço a esse tipo de estratégia processual. Então, saiba manejar. Entenda que o habeas corpus ele tem uma livre utilização, mas não é libertina a utilização. Você tem que entender que o habeas corpus ele protege o direito de ir e vir, direito de locomoção, ainda que de forma tangencial. Um bloqueio de conta, por exemplo, não ataca seu direito de locomoção. Se você entrar com habeas corpus para desbloquear uma conta, não vai ser conhecido seu habeas corpus. Você tem que entrar com mandado de segurança. Então, percebam, são alguns detalhes que nós, enquanto vocês, no momento, eu sou advogado licenciado, enquanto advogado, precisam estar atentos, para que você não se perca nesse jogo. Então, identificado o momento processual, você tem que saber que alguns debates não são feitos para serem tratados no primeiro grau. Você joga no primeiro grau para que ele suba para as instâncias superiores. Tem debates que o advogado bom sabe
o juiz não vai conceder isso a mim, esse pedido, não vai conceder. Mas eu preciso pedir a ele. Por quê? Porque a jurisprudência hoje consagra um instituto chamado. Não, instituto, é um instituto. A impossibilidade da supressão de instâncias para análise de teses. Você precisa cumprir com as etapas. Se você identificou uma falha procedimental, se você arrolou uma testemunha no tribunal do júri com cláusula de prescindibilidade, por algum motivo ela não foi intimada, mesmo assim o juiz agendou o júri, teve todo aquele imbróglio, cabe a você entrar com habeas corpus, fazer o pedido, ele vai negar, você entra com seu habeas corpus e você vai subindo, visando bloquear, tirar aquele júri de pauta até que você resolva essa questão. Isso é necessário. Desenhado o momento processual, observadas as eventuais falhas, cabe a você agora trazer para o papel as suas teses. Lembrem-se sempre, os tribunais superiores, eles dialogam com, a rigor, matérias constitucionais. Não se perca com matéria de fato em tribunais superiores. Agora, lhes digo também uma coisa, sem entrar em muitos detalhes. Você consegue enredar os fatos com base em princípios constitucionais e trazer aquele debate fático dentro dos princípios constitucionais. Como fazer isso? Na escola de criminalistas do professor Caio, tenho certeza. Por quê? Porque isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Isso é estratégia. Você tem como ter... Pegando o gancho aí, Gera, assim, o que te apresenta aqui, claro, tem gente que está iniciando a carreira, está em vários níveis diferentes. A gente tenta setorizar, mas tem muita coisa da prática que a gente aprende praticando, né, gente? O caminho que se conhece andando. Você tocou alguns pontos, Gera, desculpe te interromper, mas achei fantástico. Eu sempre digo que a advocacia é a arte de não ser emocionado. Eu queria dizer isso. Advogado precisa ser frio. Você citou essa expressão, tem que ser frio, calculista. Na nossa época, que a gente tinha cabelo, eu tinha cabelão bonito. Na nossa usava época, até pasta no cabelo, né, Caio? Agora corte curto, acabou. Tá tudo a gente achava lindo aquele advogado que gritava, que esperneava, que dava mortal, que fazia isso, que fazia aquilo. Isso não cabe mais, tá, gente? A advocacia é uma atitude muito sóbria. Você não pode perder a sua legitimidade de fala. Não estou falando de tribunal do júri, que é outro esporte, mas em condições normais, se o juiz indeferir um pedido, tudo bem. Faz consignar em ata, não é pessoal, gente. Quantas vezes eu vejo um advogado saindo da linha porque o juiz indeferiu o silêncio seletivo, os fins fracionados. Não precisa, não precisa. Quando estou em ata, como você disse, primeiro grau é para constar, não perder o direito para você alegar depois no TJ e STJ. Outro ponto, só complementando, Gera, que eu achei fantástico. A gente aprende na prova da OAB que deve pedir de tudo, né? Princípio da eventualidade, da subsidiariedade. Não foi eu. Se foi eu, foi em legítima defesa. Se foi eu, não foi necessidade, me deu um regime mais benéfico. Claro que cada caso é um caso, mas a gente precisa setorizar para não perder força. Por exemplo, eu fiz uma revisão criminal recente que podia discutir autoria e dosimetria. Só que eram muitos pontos dosimétricos, né? Eu fiz uma revisão criminal estrita para tratar de dosimetria, porque eu sabia que se eu perdesse força com a tese não tão forte de autoria e materialidade, isso ia interferir na análise da minha dosimetria. E a gente precisa entender que do outro lado tem pessoas. As posições, gente, tem que ser cirúrgicas, teleguiadas, velho. A gente tem que bater no fato controverso. Estava falando ontem de recurso especial. Né? Aí o povo tem uma mania de quanto vai subindo de instância, vai escrevendo mais difícil. Não, velho. É o contrário. O cara fala assim, não, fulano de tal, praticou o crime tal, estava a bordo de um Monza 97, placa policial JLU 9242, às 3h15 da tarde. Porra! Alguém perguntou se era Monza, alguém perguntou a cor do carro, a placa do carro está em discussão, então tira essa zorra da petição. A gente, enquanto julgador, você, enquanto fiscal da lei, consegue entender que a petição tem que ser clara. Qual é o ponto controverso? É esse aqui, ó. Tome aqui a prova, tome aqui aquilo. Então, fantástico. Desculpa interromper aí, mas é bem... Não, meu irmão, eu, com o passar dos anos, né, eu já cheguei nos 90, a gente começa a identificar que o que faz a diferença é perceber as relações humanas. A gente estuda muita técnica, até porque se você não for técnico, você não sai da zona cinzenta. Mas o diferencial são essas relações, Caio. Então, uma coisa que me chama muito a atenção
são aqueles advogados que estão naquela primeira prateleira. São aqueles profissionais diferenciados. Eles são silenciosos, eles são invisíveis. Eles fazem um trabalho imperceptível. Só que o trabalho dos caras é absolutamente qualificado. É um trabalho onde ele impõe aos outros atores processuais um esmero absurdo para não deixar nada de fora. Não deixar nada de fora. E vai realmente colidir frontalmente com aquela figura do advogado que berra, que bate na mesa, que cria escarcéu, não cabe. E não podemos perder de vista que ainda não é uma máquina que julga os nossos processos. É um ser humano. E o ser humano, quando ele faz essa análise, ele está sendo envolvido naquele sentimento. Se alguém pega uma peça com 12, 15 teses, invariavelmente, meu irmão, 80% daquilo é indevido. Exceto se nós estivermos diante de uma excrescência jurídica, não é possível ter um processo onde você tenha 15, 16 teses possíveis. É uma coisa, pode acontecer, excepcionalmente. Via de regra, isso não existe. O que existe são uma ou duas teses preliminares, o mérito e duas, três teses subsidiárias. Esse é um processo grande. Um processo grande tem no máximo 5, 6 teses. Passou disso, acha estranho. Passou disso, acha estranho. Acha que seu olho está vendo coisa demais. E, além disso, é um ponto, meu irmão, que eu sempre bati muito em sala de aula, sempre bati muito com aquelas pessoas que eu tive a oportunidade de direcionar profissionalmente, é o seguinte: ao, eu vou falar ao escrever, mas na verdade é antes de escrever. Ao ter contato com o seu cliente, não venda aquilo que você não tem condições de entregar. Pelo amor de Deus. Você tem que ter a lisura de olhar um processo e explicar para o seu cliente até onde a sua técnica consegue te levar. Você não pode pegar um processo com 10 testemunhas que viram os fatos, com filmagem, com exame de corpo de delito, perícia, sem falha processual e dizer vamos lutar pela absolvição. Não vai lutar pela absolvição. Você vai lutar por uma pena base, no mínimo legal. Você vai excluir uma O povo qualificadora. dá murro ponta de faca, nega, 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 não pega atenuante da confissão, Você cria um vai celema jurídico. perfeitamente. Você tem que estruturar seu processo de modo a, no frigir dos ovos, no final da história, o seu cliente ter algum benefício. Porque, entendam, qual é a regra técnica em dúbio pro réu? Infelizmente, a prática tem algumas perspectivas que deturpam essa regra. Não entrarei em detalhes, mas infelizmente nós temos que ter a habilidade, enquanto operadores do direito, para, sobretudo, quem atua na defesa, seja enquanto advogado, seja enquanto defensor público, finalizar o processo extraindo algum benefício para o seu cliente. Minimamente a confissão, minimamente você tem que ter a confissão na sua mão, porque é uma garantia processual que você pode usar para, num segundo momento, nem processual, uma garantia penal que você pode usar para, num segundo momento, buscar uma melhora naquela pena do seu cliente, uma progressão de regime mais rápido, e aí você vai para outra luta, que é a execução penal. Mas retornando, meu irmão Caio, para onde nós paramos, então, nós precisamos, de fato, ter essa habilidade de identificar as teses, contextualizar as teses, trazer o melhor direito a ser aplicado ao caso, e aí, meu amigo, talvez venha o maior problema, colocar no papel. Para mim, o que eu vejo hoje de alguns profissionais é uma dificuldade extrema de entender que o que você está fazendo com aquela peça é contar uma história. Você está contando uma história. O que você tem no processo, meu irmão Caio aí já deve ter passado por isso, quando você pega um bom processo, você acha que defesa e acusação estão certos, porque os dois contam belíssimas histórias. Você fala, tá todo mundo certo aqui, ele tem que ser condenado e absorvido ao mesmo tempo. Porque o promotor é bom, o defensor é bom, e aí eu tenho que falar para vocês da Defensoria Pública, o avanço técnico da Defensoria nos últimos 10, 15 anos. A Defensoria é um órgão que nasceu de uma luta de figuras como o meu mestre, Raul Palmeira, como Genaldo Lemos Couto, pessoas que
lutaram, deram a alma por a instituição, e com o avanço das instituições, hoje a Defensoria é repleta de pessoas absurdamente qualificadas que apresentam um trabalho magnífico. Hoje, a maioria das teses defensivas que o STF abraça são teses defendidas pela Defensoria Pública. E cabe a vocês, advogados recém-formados, advogados que estão entrando na área criminal, se espelhar nesses profissionais que prezaram pela técnica em detrimento do espetáculo processual. Então, dito isso, o que é que vocês precisam fazer agora? Desenhar essas teses. As teses, elas têm uma ordem. As teses de ordem constitucional, as teses que ofendem princípios constitucionais, que ofendem os procedimentos, elas são preliminares. Elas vão anteceder seu pedido de mérito. Desenhe isso bonitinho, não faz aquela loucura de começar com mérito, vir para preliminar, joga uma subsidiária e aí depois ainda vem com outra preliminar. De verdade, eu canso de pegar processos onde tem preliminar como primeira e última tese. Isso daí, honestamente, para o ser humano que está lendo aquele processo, digamos assim, o olho dele ia dar uma fechadinha, ele não fica com o olho tão aberto. Porque ele está vendo, velho, ele não sabe o que está pedindo. A sensação que você tem é de que a pessoa não sabe que ela está requerendo algo por minimamente só para botar no papel, só para justificar ao cliente os pedidos. Então, primeira coisa, estruture suas preliminares. Se você trouxe preliminares, por favor, traga a base técnica daquela preliminar e, por favor, traga também uma boa jurisprudenciazinha bonitinha para você encaixar ali, para ficar tudo bonitinho. Não, por favor, 10 páginas de jurisprudência não faz de você mais inteligente. O Jus Brasil está aí para todo mundo. Quem jogar lá a tese vai ler seu tema. Ninguém precisa de um repositório na sua peça. Pega uma boa, frisa bonitinho o que você quer, deixa bonitinho lá. Quem está lendo vai entender seu recado. Mais do que isso, bobagem. Outra coisa que é usado muito hoje, não sei como o professor Caio dialoga com isso, é a questão do visual law. É você trazer uma peça onde você estruture, eventualmente, elementos do próprio processo como recorte de imagem. Você pega aquele recorte de imagem e joga na sua peça, porque você facilita, use a questão das mídias, dialogue com o que está fora do processo. Por quê? Porque você facilita quem está manejando aquela peça. Para vocês terem uma ideia, enquanto assessor da Procuradoria Criminal, por baixo eu leio 6 processos ao dia, 6 ao dia. Você acha que uma pessoa que lê processos, 6 processos ao dia está querendo pegar uma petição de 90 laudas? Você acha? Não está. Não está. Eu quero a petição de um número menor de laudas, toda direcionada, toda encaixadinha. Aqui você acha aqui você acha aqui, a mídia tal está em local tal. Mas você vai trazer preliminares, vai trazer mérito. E aí, galera, vem talvez a grande cereja do bolo. Porque às vezes, sua absolvição não é possível. Não é possível. Não é possível. Mas tem muita coisa boa para você pedir. Muita coisa boa. Você tem a briga pela pena base, que manter a pena base no mínimo legal é sempre um jogo, porque tem muitas coisas dentro do processo que dão margem a um incremento de pena, mas que a jurisprudência já esvaziou o debate. Por exemplo, ações penais e inquérito em curso. Ainda hoje, representantes do Ministério Público e juízes querem incrementar o incremento da pena base, alegando que a pessoa responde a ação penal. Não cabe. Isso aí é sumulado. Não é Jerônimo nem Caio que está dizendo. Foi o STJ que sumulou. Então, mas acreditem, ainda hoje, 2024, existem decisões que fazem isso. Quando eu passo para a segunda fase da dosimetria, aí eu venho atenuantes, circunstâncias atenuantes e agravantes. Existem as atenuantes específicas e as genéricas. Olhem direitinho o que cabe em cada caso para você trazer essa brincadeira que muito advogado deixa passar circunstância atenuante e agravante. Eu já vi, eu canso de ver casos onde o tribunal concede de ofício num recurso que a defesa deixou passar. Não é, meu irmão? Diga aí, quantas vezes eu vi pedidos defensivos sendo dados de ofício pelo tribunal porque o advogado recorreu e deixou passar. Então, e porque pegou essa história séria, porque assim, o povo não tem tempo de ficar fazendo filtro, peneira de processo, não. Caramba, o advogado bicho. Exatamente, meu irmão. E a questão das causas de aumento e
Constituição é um outro debate que você tem que travar com muita qualidade. Aí você vai ter a questão do concurso, daquelas situações específicas que qualificam, que majoram. Você precisa, e aí, gente, isso é pegar a zorra da lei, abrir, olhar tudo que está ali desenhadinho e ver o que se encaixa no seu processo. Em paralelo, jurisprudência, uma boa doutrina, uma doutrina atualizada, ou uma doutrina clássica. Eu sempre recorro ao meu irmão Luiz Henrique, que estava aí mais cedo conosco. A gente vem de uma escola onde a gente preza pelos clássicos. É a base de tudo. Mas hoje nós temos pessoas extraordinárias dialogando com o direito, que em algum momento foram mais para uma vertente de concurso, mas assim, ainda quem está estudando para concurso é quem está afiado. Pode pegar aquele cara que está escrevendo para concurso e olhar, porque ele pega a jurisprudência, cara, a do dia, é a do dia. Ele bota ali para você a do dia. Então, vale muito a pena falar isso. Daí para frente, você tem, dentro do processo, a gente tem esse joguinho que vem do inquérito para ação penal, a parte recursal e a parte de execução. Em qualquer das fases, a estratégia é a mesma: é clareza, conhecimento procedimental, frieza no tocante à emoção de lidar com os atores e de lidar com o processo em si, e a assertividade. Eu acho que esses são os elementos, meu irmão, que permitem que um bom advogado seja construído, porque é uma construção, é dia após dia. Você não vai decidir hoje que é um criminalista, você vai virar o especialista em nulidades. Vai ser fazendo muita análise processual, vai ser brigando muito, entre aspas, com o judiciário, vai ser debatendo muitas teses com o judiciário, que você vai se sentir confortável para você se posicionar como: eu sou um criminalista que consigo extrair o melhor do processo. Então, meu irmão, aqui é um bate-papo, como você sempre diz, é a oportunidade da gente trazer algumas ideias, chamar a galera para uma reflexão no tocante à própria atuação profissional. A gente não cabe muito cansar os nossos amigos aqui, a ideia é jogar, acender, né, um foguinho e deixar esse fogo queimar aí, e que a galera busque esse conhecimento através dos projetos como o seu, que é extremamente qualificado. Para quem está acompanhando aí, assim, dicas muito preciosas de quem entende de dentro, tá? Eu costumo dizer que minha advocacia tem antes do tribunal e depois do tribunal. Perfeito. Eu me considerava um bom advogado, sempre fui estudioso, sempre fui combativo dentro da legalidade, da ética, mas a partir do momento que a gente consegue entender a estrutura de dentro, você como juiz leigo, como assessor da procuradoria, eu passei um período na assessoria do tribunal, a minha cabeça deu um 360, né? Voltou para o mesmo lugar, mas eu consegui balançar e entender que comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro ouve. Então eu tenho que pensar não em quem está escrevendo, em quem está lendo. O cara que está lendo é um Jerônimo, que tem 6, 7 processos para analisar por dia. É um fulano que está na assessoria do tribunal, CNJ em cima, porque tem processo demais atrasado. Então a gente tem que lidar com a realidade. O Poder Judiciário não é maravilhoso. Ele tem problemas estruturais, tem problemas de falta de servidor, tem problemas de falta de técnica muitas vezes. Então a gente precisa entender como é a realidade para saber lidar com ela. Isso é uma verdade. A pergunta é: o que você faz diante disso? Então, pegando o gancho da sua fala, já concluindo para o final, que a galera está aí na correria, tem gente treinando, tem gente já esperando a audiência. Café com Penal chega no mundo inteiro, meu irmão. Fazendo um resumo breve do que Jerônimo disse, e muito importante para quem talvez não tenha entendido a importância do que ele disse. Advogar, o professor Gamil fala isso, é reescrever a história de vida. Você fala porque não tem voz. Então, a gente precisa ser muito técnico, a primeira coisa. Não existe mais daquela advocacia de retórica. Eu falo muito bem. Não. A advocacia é tecnicidade, especificidade. Você precisa ir no ponto controverso. Precisa identificar qual a sua tese. E para identificar uma tese de defesa, tem que estudar sem estar abusando na cadeira. Pegar um manual de processo penal, pegar um manual de direito penal, porque sem teoria não vai. Você não vai identificar uma nulidade, não vai identificar um aspecto dosimétrico. Então, primeira coisa, identificar a tese precisa de estudo. Esse negócio que falam por aí, que teoria e prática é diferente, não é tão verdade assim. Sem teoria, não há prática. Primeiro ponto, identificou a tese, você precisa saber como colocar aquela tese no papel. Quando e como colocar. Você falou uma coisa, meu irmão, que eu concordo profundamente, que na nossa época lá atrás não era assim. Não vai guardar nulidade no bolso não, meu irmão, porque vai correr o risco dela não ser acolhida. Nossos tribunais são muito conservadores.
Se ocorreu uma nulidade em uma audiência, fale na hora, conste em ata, não vai ser deferido, mas você se garante e vai discutir lá em TJ, em STJ. Se tem advogado em mesa, acontece a nulidade e o advogado não fala nada, a decisão do tribunal vai ser o quê? Tinha advogado lá, não fez nada, quer dizer que não tinha nenhum prejuízo. Então, saiba o momento certo e a forma de atacar a nulidade. Não guarde. Não estou falando de aspecto meritório, que conforme o caso você pode deixar para alegações finais. Estou falando de nulidades que podem precluir, porque tem uma discussão enorme com relação à absoluta e relativa. Né? Tem que alegar na hora. Terceiro ponto. Você precisa entender técnica de peticionamento. Lá na escola, fazendo aqui, gera a propaganda, nós temos um módulo, e muita gente da escola passou por aí, Marcelo Galo, lá da OAB de Alagoinhas. Obrigado pelo convite, irmão. Foi massa lá a palestra. Peticionar é entender que outra pessoa vai ler a sua petição. Eu lembro que eu estava no tribunal, certa feita, no elevador, um advogado pomposo, conversando com o estagiário, contando história, contando vantagem, que tinha feito um habeas corpus de 89 páginas e citação em alemão. É porque hoje eu sou mais político, sou mais velho. Se eu fosse mais novo, eu dava um pescotapa nele e falava assim, respeite seu cliente. Juro por Deus, não é mentira isso. Ele falou, e como estando certo, 89 eu sei, eu tenho dúvida disso. Quer que o cara fique preso a vida inteira, tudo bem. Se seu objetivo é deixar ele preso, ótimo, parabéns, você conseguiu. Técnico de peticionamento é ir direto ao ponto. Citar o fato, o que é discutível no fato, não precisa trazer aquela historinha toda, se ela não interfere no mérito do seu processo. Você precisa ser cirúrgico na jurisprudência, aí o cara bota 5 páginas de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, de Rondônia. Eu digo, porra, velho, a gente não vai ler, tá? A gente vai ler a jurisprudência do meu tribunal, que eu estou peticionando, e a jurisprudência do STJ recente. Aí o cara bota uma de 1973. Porra, eu já sei que ele não tem razão, porque mudou. Perfeito. Entenda de jurisprudência, entenda de recursos repetitivos. Professor, não sei o que é recurso repetitivo. Vai estudar. Não tem nada sem estudo. Então, primeiro técnico de peticionamento, citações doutrinárias poucas, de pontos específicos, polêmicos, foca na jurisprudência, porque a gente quer saber o que a STJ está fazendo. E o STJ todo dia faz uma coisa diferente. Primeira coisa. Segundo, dentro dessa tecnicidade, a gente precisa, eu sempre digo isso, 2 assuntos em direito material são muito importantes, tá? Como Gera disse aqui, com muita propriedade. Advogada que se preza, que quer arvorar-se na advocacia criminal, ela precisa entender primeiro de dosimetria. Porque a dosimetria vai definir a tese que você vai utilizar. Se você vai negar, se você vai confessar. A doutora Alessandra, que entrou aí agora, estava conversando ontem sobre RESP e várias discussões incidentais lá na escola, tivemos uma aula específica disso. E, assim, a confissão cabe se eu fizer análise dosimétrica. Quantas vezes a gente chega a uma confissão porque entende a dosimetria e sabe que aquela confissão vai levar a um regime aberto, que sabe que aquela confissão vai levar a uma prescrição? Perfeitamente. Então, primeiro ponto, dosimetria, grande registro, doutor Ivo, dono do Ministério Público, um grande esse abraço. Esse é irmão. Ele já era dono eu era da 6ª série. Ivo já estava lá na Procuradoria e no Ministério Público. Não sei se ele sabe, mas é verdade. Eu fui estagiário e você era, não sei se você era... Você já mandava lá no Ministério Público quando era estagiário. É gestor, pô. É gestor geral. E outro assunto, Gera, para a gente fechar, além da dosimetria, prescrição, velho. Advogado não pode entrar no processo sem entender de prescrição, né? Aí o cara vai... E assim, quantas vezes a gente lá no tribunal, a gente conhece de ofício uma prescrição que dá vergonha do advogado, que não viu a prescrição de ofício, cara. Eu canso de emitir parecer prescrição de ofício. E, assim, eu vim de uma escola, Dr. Raul Palmeira, ele nos educou dizendo o seguinte: nossa luta é pela prescrição. Era a nossa luta. Então, ali você vai recorrer de tudo que você puder, você vai travar todos os debates que você puder, porque a nossa luta é a prescrição. Então, assim, prescrição para mim, eu sempre caminhei abraçado com o olho na prescrição. Eu olhar se cabe a menoridade relativa ou a maioridade na data da sentença, para quebrar a prescrição pela metade. Então, assim, isso para mim é muito natural. E eu vejo advogados que olham tudo e não enxergam prescrição. Prescrição é a coisa mais linda do mundo, sabe por quê? Porque você isenta seu trabalho. Resolveu ali na prescrição. Maravilhoso. Não compromete ninguém. É extremamente
indiscutível uma prescrição, excetuando-se a questão da prescrição virtual, tá tudo lindo. Abateu a prescrição, tem que ter uma coisa muito fora objetivo. da rota para a prescrição não ser caracterizada. Então, o povo não identifica, velho. É dolorido. É dolorido. Eu lá na escola estou gravando agora, a Escola de Advogados Criminalistas, estou gravando o módulo de teoria da sentença. Porque se eu vou fazer uma apelação, eu tenho que saber dosimetria, regime inicial, pena alternativa, tudo é estratégico, velho. Você precisa saber que a detração vai interferir no regime inicial antes. Perfeito. Porque se você fez assim, o cara deu 4 anos e 2 meses. Eu peguei para assim, a gente entende dosimetria, sabe o parâmetro do juiz, deu lá 4 anos e 2 meses. 4 anos e 2 meses é semiaberto. O cara estava preso preventivamente há uns 30 e poucos dias. Eu falei, vai, segura um pouquinho aí, na moral. Dê mais 30 dias aí, porque na sua sentença lá embaixo, quando fizer a detração, você já vai para o aberto direto. Perfeito. Assim, Perfeito. tudo é tecnicidade na advocacia. Você precisa ter Meu irmão, deixa eu fazer um pequeno adendo. A amiga Lucidalva falou, aprendendo a fazer contas. Eu dei aula de penal e processo penal, e, para mim, a aula mais difícil de todas as matérias era penal 1, prescrição. Era a hora que eu transpirava, porque, assim, parece que a nossa galera tem medo do número. Quando você vê que você precisa fazer conta, parece que as pessoas bugam o cérebro, só pelo fato de precisar fazer conta. Quando eu deixo um processo lá no gabinete para os nossos estagiários olharem, quando é prescrição, a maioria deles entra em colapso, surta, tilta. É uma conta besta de 8 menos 2. Mas o pessoal, a galera entra em colapso, porque tem número. Falo, calma, velho, entenda. Você tem que entender os elementos. Entenda os elementos. O número, hoje o CNJ tem calculadora do CNJ. Você vai jogar. Você vai jogar lá. Quem vai fazer conta é o CNJ, Perdeu não é você. Você joga lá tudo bonitinho. Você só precisa entender marcos interruptivos, os que suspendem, todo o entorno. A conta você não faz. Não tenha medo da conta, não. Você só vai fazer a conta na OAB, infelizmente, vai ter que fazer. Mas normalmente a OAB não faz conta difícil, não, porque ele sabe da dificuldade da galera. E se em algum momento realmente você optar pela carreira de concurso público, se você for ser magistrado, aí realmente você vai ter que sofrer com essa conta aí. Mas fora isso, fique de boa. Calculadora do CNJ vai resolver todo o seu problema. Maravilha, maravilha. Gera, chegando ao final, meu irmão, naquela hora que falou, sei que todo mundo tem compromisso, você está na sua corrida aí, a galera também de casa. Então, mais uma vez agradecer pela simpatia de você é um irmão de vida, que a gente se vê pouco, só na Fonte Nova, né? Felizmente, geralmente feliz. Pelo outro, no estacionamento. Foi recente agora, é verdade. Coincidência danada. E nunca mais a gente tentou para tomar água de coco diet sem glúten, conversar um pouco sobre a vida, meu irmão. Já faço o convite de público aqui. E reitero também o convite para você participar de uma aula ao vivo com a gente na Escola de Advogados Criminalistas. Assim, a galera ávida por conhecimento, um ambiente muito legal. A ambiência é importante na vida, pessoas que estão voltadas, imbuídas do mesmo sentimento. Então, a Alessandra vai acabar tem um dia inteiro. Tá bom? E olha que a Alessandra estava com a gente ontem até 10h30 da noite na aula de recurso especial. E assim, advogada... Alessandra, vou pegar o seu gancho, Alessandra, e o gancho do professor Caio e dizer, vou voltar na escola. Fique tranquila, o professor Caio tem esse projeto extraordinário. Hoje, como eu falei no início, eu tenho um objetivo pontual de focar mais nos meus filhos, tão menores e tal. Essa fase vai passar muito rápido, daqui a pouco eles não vão querer estar do meu lado, eles vão querer estar com os amiguinhos e tal. Então, estou dando atenção para eles. Então, hoje, eu estou destinando meu tempo para atuação em projetos que me fazem sentir interessado. Então, eu amo a docência, é a coisa que eu mais gosto de fazer, mas hoje eu estou sendo pragmático, assim como vocês têm que ser na petição de vocês. Então, hoje, pragmaticamente falando, meu interesse é por projetos como esse do amigo Caio, que tem muito o que agregar para pessoas que querem realmente aprender. Eu quero me envolver com projetos onde as pessoas tenham real interesse. E esse projeto aí tem tudo a ver com o que eu acredito, e para mim é uma honra, meu irmão. Esse café ou essa água de coco sem glúten tem que sair, porque a gente enrola isso desde a época que você está no tribunal, marca e desmarca, está amarrado. Tinha pandemia, passou pandemia, voltou. Mas tranquilo, irmão, a gente tem que enrolar isso, até porque, acima de tudo, partindo daquele papo inicial e finalizando com ele, o que importa são as relações humanas. Então, para além das técnicas, irmão, o que importa é o carinho que nós temos um pelo outro, o carinho que você destina a essas pessoas aqui que estão colocando o dia, estão colocando, de certa forma, o futuro dele nas suas mãos e nas mãos de pessoas como eu,
que nos predispomos a acender um fósforozinho para que você construa sua fogueira, que você possa iluminar seu caminho, melhorar a sua vida, construir um espaço onde você se sinta confortável pessoalmente e profissionalmente. Essa tem que ser a nossa busca, é ser uma pessoa feliz, um profissional feliz. E instrumentos como esse que você desenvolveu, meu irmão, permitem isso, que as pessoas sejam felizes na vida pessoal, porque vai ter uma renda legal, vai ter uma condição de sustentar a família, e na vida profissional, porque vai adquirir um conhecimento, uma técnica que vai possibilitar essa evolução na parte técnica. Tá bom? Foi uma honra imensa estar aqui com vocês essa manhã. Valeu, gente. Um beijo grande aí. Para finalizar, ó, aquele print, joga no Instagram, Jerônimo, segue Gera, segue Caio Rangel Direito Penal, coloca os fenômenos do Direito Penal. Vamos para cima. Um beijo grande, gente, a todos. Uma Abraço, meu irmão. Valeu. Tchau, tchau. Vou lhe cobrar a escola água de coco. Viu, meu irmão? Obrigado Beijo, de meu irmão. coração. Tamo Fica junto. com Deus, valeu. Tchau, tchau.